Sejam todos muito bem-vindos ao programa Conexão Judaica, produzido pela TV Judaica Brasileira e gravado diretamente do Beit Chabad do Morumbi. Hoje teremos o prazer enorme de receber o Rabino Pesach aqui conosco, grande figura da comunidade que eu tenho o prazer de conhecer, eu não sei nem dizer desde quando, de muito antes, acho, da gente estudar das colônias, né? Não conta muito, senão vão querer saber a nossa idade. E é uma pessoa que tem aparecido bastante também nas mídias, tem levado a mensagem judaica e a filosofia Chabad, que tem um sabor a mais, vamos dizer assim, para resumir muito do que é, e tem com certeza atraído muita atenção das pessoas que buscam verdade, que buscam se esclarecer, aprender mais sobre a nossa tradição, sobre a cultura judaica, sobre a filosofia judaica também, e com certeza leva o nosso bom nome para frente, e isso é uma coisa muito importante, que tem tudo a ver com a proposta desse programa Conexão Judaica. Muito obrigado, querido, bem-vindo. Então, eu que agradeço, o convite veio em boa hora, fiquei muito feliz, acompanho aí o que vocês têm feito, eu acho que é um trabalho maravilhoso. A gente vive tempos difíceis, conturbados, vamos dizer assim, e eu acredito que todo trabalho que traga a luz é a melhor forma da gente combater. A gente conhece as histórias racídicas de quando tinha um pessoal que estava batendo no escuro lá dentro de um como chama? De um basement lá, né? Sim. E o Rabino falou, bate, depois falou assim, mas bater no escuro não resolve? Então ficou a lição que não adianta você bater na escuridão, que você precisa é acender uma vela. E aí quando o Rabino deu essa letra para eles, tudo mudou. Eu acho que aqui é a mesma coisa. O povo judeu não sabe ser escuridão. A gente sabe ser luz. E é isso. Acho que essa soma de rabinos, de várias pessoas tentando mostrar para o mundo cada vez mais o quanto o judaísmo é maravilhoso, é a melhor forma para a gente poder lidar com esse momento. Legal. Eu gosto muito de receber rabinos, porque a gente pode desmistificar também um pouco, apesar que você é uma figura já conhecida na internet. Mas as pessoas acham que a gente já nasceu assim, que o nosso caminho sempre seguiu esse formato e tal. Às vezes acham que nós somos pessoas que não temos altos e baixos. E isso eu falo por mim, que nem sou formalmente um rabino, mas especificamente perguntando para você, conta um pouquinho dessa trajetória, do teu caminho, altos e baixos, da Israel. Legal. Bom, boa. Eu não nasci em lar ortodoxo. Minha casa era uma casa muito tradicional, era aquela casa que a gente tinha o Shabat, mas era o Shabat às vezes com uma televisão ligada, vendo algum telejornal, alguma coisa assim. Mais ou menos próximo do Bar Mitzvah do meu irmão, a gente está falando isso aqui lá para 92, a gente começou a se aproximar um pouco mais, a gente conheceu alguns rabinos de Chabad, a gente foi também para Nova York, tive experiência, eu já tinha ido no Rebbe antes, mas de voltar a ir no Rebbe, e aí meu irmão acabou querendo mudar de escola, naquela época meus pais perguntaram, você quer ir também? Eu falei, vamos lá, fui conhecer o Colégio Lubavitch, cheguei lá, perguntaram, você joga bola? Eu falei, jogo bola, um joguinho aqui, outro ali, já gostei, e falei, posso ficar aqui? Se enturmou, né? Me enturmei e acabei ficando. Então, mais ou menos isso, mas talvez uma coisa que acho que nem você sabe, e até há pouco tempo atrás rolou no grupo da família, a gente achou uma foto de 11 de Nissan, que é a data do aniversário do Rebbe, quando meu avô, não éramos religiosos, foi para Nova York com o rabino Jacob Egum, e teve lá uma yehidut, uma audiência particular com o Rebbe, e o que meu avô ele fala é que na ocasião o Rebbe falou para ele que ele teria netos que seriam Hassidim, que seriam seguidores dele. Então hoje eu trilho esse caminho, meu irmão também, eu tenho um primo também, e pra gente é muito especial. Quando eu estava no primeiro colegial, já estava na Yeshiva, saindo, eu comecei a questionar um pouquinho se era esse o caminho que eu queria, se não era, chamei meus pais, falei, olha, talvez eu quero voltar para o Yavne, que é onde eu tinha estudado antes, eu tinha contato ainda com grandes amigos, falei para eles, podem ficar tranquilos que não vou largar tudo que eu construí aqui, e meus pais me deram esse voto de confiança, que durou 6 meses, porque em 6 meses, obviamente, eu acabei mudando bastante o meu estilo de vida. Foi muito legal, por um lado, porque eu revi grandes amigos,
e que hoje também estão desse lado aí mais ortodoxo, então a gente tem amigos maravilhosos, e que foi onde eu te reencontrei também, além das colônias Gan Israel. Eu também vim da Yeshiva de volta, então a gente era dois peixes meio fora d'água, exatamente. Ali, né? Mas assim, numa classe que a gente cresceu a vida inteira junto, então foi muito, muito legal por isso. Então, tive sim vamos dizer, uma queda espiritual bem relevante, até o momento quando eu estava com os meus 20 anos, e era uma véspera de Yom Kippur, e eu estava indo de carro para fazer a reza de Mincha, que antecede Yom Kippur. Então eu tinha feito mikveh, de novo, não estava cumprindo muita coisa, mas algumas coisas a gente sempre gosta, e sempre falam, né, o judeu ele tem aquele pinta-lei, aquela faísca que está sempre dentro da gente. Aliás, curioso, eu venho de Chabad, a gente sabe que Chabad não costuma molhar a matzá em Pesach, né? Então eu descumpri um monte de coisa, mas eu nunca cheguei a comer matzá quadrada feita, né, em máquina e a molhar a matzá. Olha só. Então descumpri um monte de coisa muito pior do que isso, mas isso é uma coisa muito interessante, né? Como a gente de repente, né, não dá para explicar, não tem lógica. Nunca molhei matzá. Alguma coisa mais a gente guarda de um jeito, outras vezes acaba enfraquecendo. Mas isso é legal, porque isso mostra o poder da nossa alma, e às vezes coisas que parecem desconhecidas, elas são muito fortes dentro da gente. Por algum motivo, talvez alguém vai fazer a brincadeira porque eu me chamo Pesach, mas não tem absolutamente nada a ver com isso. Enfim, e aí eu estava indo para Yom Kippur para rezar. Naquela época a gente precisava ter ou a rádio, ou você tinha que ter CD no carro, né? E liguei a rádio, estava lá 7 melhores da Jovem Pan. Eu falei, não é isso que eu quero escutar indo para a sinagoga para rezar antes de Yom Kippur. Então eu abri o porta-luvas, né? E peguei meu negócio de CDs. E aí eu vi lá um CD Chabad Classics, que era só músicas Chabad, o famoso Oi Oi Oi, mas instrumental. E aí eu comecei, aí eu coloquei, aí chegou eu acho que era a 4ª música do CD. Não me pergunta por quê, eu comecei a chorar. Aí eu chorei. Aí gostei, tudo, pus de novo, continuei chorando. Eu escutei 4 vezes esse nigun, fui rezar Mincha, e depois desse Yom Kippur, eu comecei a mudar muita coisa na minha vida. Então, de novo, essa faísca judaica, uma música, eu gosto muito de música, e é uma música que mexeu comigo, e com isso eu acabei voltando, então voltei a estudar, voltei a cumprir bastante coisa, e aí fui no meu caminho até sair de Shido, reencontrar minha esposa e construir minha família. Mas acho que são coisas, como você disse, muita gente nem sabe, né? Vê lá Rabino Pessar na internet, conta alguma coisa. Família de rabinos, sim, de longas gerações. Não, não, a gente é normal, a gente veio de uma família normal. Normal assim, né? Sim. Infelizmente, o que é o normal hoje, que é grande parte da comunidade ainda está um pouco afastada. Ainda. Estamos trabalhando nisso, né? Mas eu falo para os meus filhos 2 coisas, né? Por um lado, porque hoje eu tenho filhos em Yeshiva, tudo mais, eu falo que, por um lado, eu vejo isso de uma forma positiva, porque eu fiz muitos amigos e amigos que eu tenho até hoje e que eu considero irmãos. Que se eu precisar fazer uma ligação e falar, eu preciso de dinheiro, eu preciso de um carro, eu preciso de sei lá o quê, eu sei que eu tenho pessoas que eu vou ligar e vão falar, pode contar comigo. E mesmo com um estilo de vida hoje bem diferente, vamos dizer assim. E muita gente às vezes vem falar comigo e fala, eu quero conversar com você. Vou usar essa fala, que você, né, porque você é mais normal. Não que os outros não sejam, eu estou usando a palavra para... Claro. Porque às assim vezes eu quero falar com alguém que já viveu isso, que já teve essa vontade, que já fez isso. Então, não desmerecendo nenhum outro rabino, porque é muito importante também tudo que todo mundo faz, eu acho que tem momentos para todo mundo e cada um se identifica, e a gente está na rede social, a gente vai ter haters também, tem tudo aí, mas isso é uma coisa que eu levo. Por outro lado, o tempo que eu perdi, eu preciso correr atrás, porque foram alguns anos que eu não estudei, que eu não estava ligado com tudo isso, e que para o meu dia a dia eu tenho que correr atrás. Então eu falo sempre isso para os meus filhos, eu falo assim, toda escolha que a gente faz, ela... né, tem que ter sua responsabilidade. Então, conheci muita gente, hoje eu posso fazer um trabalho, de certa forma, até diferente, mas, por um outro lado, às vezes eu até acho
que eu poderia estar muito mais à frente. Uau, muito legal. E eu queria, antes de chegar no Rabino Empresário, não sei se a gente vai falar disso no primeiro bloco ainda, mas algo que me toca muito especial no coração é o teu trabalho na sinagoga, na Vatreim. Não porque eu tenha qualquer vínculo com ela, lamentavelmente nunca tive com quase todas no Bom Retiro, mas de ver que alguém pegou e salvou. Alguém pegou e deu uma cara nova, reformou, formou uma Keilah. O nosso grande problema hoje das sinagogas que estão ficando, fiquei sabendo que a da Rua Prates agora estão para vender até o prédio e tal, não tem mais Keilah. As pessoas saíram, ou as pessoas também já não têm esse mesmo vínculo. Então é um trabalho muito difícil de ser feito e que, Baruch Hashem, assim, de verdade, sempre me inspiro bastante. Eu falo, olha que legal o trabalho do Pesach, e as pessoas que frequentam a tua sinagoga também falam isso e trazem essa energia. Que acho que é um pouco do que a gente estava falando antes, até do Motzei Shabbat, um clima mais íntimo, amizade com o rabino, não tem isso, todo mundo é normal, enfim. E assim, esse ponto me toca muito, e aí eu queria, até por curiosidade, saber um pouquinho dessa história, como aconteceu e o que você quiser contar que é... Sim, não, esse ano eu completei 18 anos na frente da sinagoga, então são 18 anos aí de bastante luta. Não era uma coisa que eu esperava, então na verdade eu vou contar o que aconteceu. Eu casei, a gente estava procurando apartamento e eu não queria morar no Bom Retiro. Eu venho de Genópolis, então eu queria continuar por lá. Na época o orçamento não era tão alto, mas também os imóveis eram bem mais baratos. A gente conseguiu juntar alguma coisinha e até dava para comprar em algum lugar aqui e ali. Mas estava chegando o casamento e a gente não achava, assim, o que o preço era bom, às vezes a localização não era, a reforma, enfim, tudo vem de Deus. E aí chegou um momento que a minha esposa, a família tinha um imóvel na Rua Guarani, bem na rua da sinagoga, que era da avó dela. E aí minha sogra falou, vocês não querem morar aqui, nem que seja por um tempo? Eu falei, tá bom, então ao invés da gente comprar um apartamento, vamos reformar e vamos ficar aqui. Um apartamento, assim, uma vibração super agradável. Era importante isso, então consegui fazer uma reforma aqui pra gente. Ficou uma casa, sabe, assim, um lar, e com um espírito jovem. Naquela época eu era jovem, né? Então a gente queria muito isso. E o pessoal estava procurando alguém na Rua Guarani. Naquela época, junto também, eu participei da fundação do Espaço K como um jovem diretor. E depois que eu casei, me chamaram também para trabalhar lá, aí sim, mas na parte judaica, na parte administrativa. Então cuidei de vários projetos lá dentro. E aí até conversando com o pessoal do Espaço K, vieram fazer a proposta. Na época, eu acabei assumindo o Espaço K, e no Shabat eu cuidava da Rua Guarani e ainda ajudava na época na Rua da Graça. Olha só. Então depois que eu terminava na Rua Guarani, eu ia sentar com o pessoal na Rua da Graça, que já estava o pessoal do Teniado. Então eu dava uma atenção para eles, cantava, fazia aquilo junto. Na sexta-feira à noite, como na Rua Guarani na época ainda tinham pessoas, né, eu vou falar velhinhas porque é com daquela geração que ainda com super coração, tinha um vínculo, podiam ser Hazan, não podiam ser tudo, então eu conseguia me dividir. Então eu começava na Rua Guarani, depois eu ia lá para a Rua da Graça. Para Rua da Graça, e durante a semana Espaço K. E sabe que você tem que apertar o botãozinho, né? Porque durante a semana você está trabalhando com um público jovem, com uma cabeça, depois você tem um outro público. Isso aqui era um desafio bem legal. Sim. E aí eu comecei assim, na Rua Guarani. Chegou um momento, quando deu 2011, que eu tive a oportunidade de fazer uma boa arrecadação. E eu sempre gostei muito da Rua Guarani. Assim como você falou, não sei explicar porque eu nunca fui, não sabia explicar porque eu caí lá. Curiosamente, o Ofrif dos meus avós foi lá, do meu avô foi lá. Que legal. Nunca tinha perguntado pro meu avô. O dia que eu assumi lá, ele veio me contar. E aí, em 2011, com essa oportunidade, eu captei um dinheiro legal. Cheguei para a diretoria e falei assim, olha, eu trago esse dinheiro, mas eu quero fazer um projeto.
eu não quero mais do jeito que está, junta, faz minha e arvit numa sinagoga, depois faz aqui, paga alguns para vir ali, um negócio assim. Eu falei, eu não respeito onde dá certo, mas eu falei assim, eu não acredito nesse modelo aqui no Bom Retiro. Eu tenho para minha vida que o que eu faço eu quero que seja o melhor. Então, eu estou vindo aqui para fazer o melhor minyan do Bom Retiro, da minha forma, então não desrespeitando nenhum outro, com a minha cara, com a minha perspectiva, vou criar uma comunidade com esse espírito e, obviamente, os recursos ainda são até hoje curtos, então eu falei assim, a gente vai ser o melhor minyan de Shabbat Yom Tov. Então até hoje eu acabo sendo um rabino meio que itinerante, então se eu preciso fazer um casamento, se eu preciso fazer um enterro, se eu preciso dar uma aula, cuidar de noivos, então isso tudo obviamente eu faço, eu não preciso estar necessariamente no espaço da sinagoga, e com essa herança positiva de Espaço Kai, de outros lugares, eu consigo, né, atender as pessoas, minha casa acaba também sendo uma extensão, e um Beit Chabad é isso, a casa de um rabino Chabad, é a extensão da sinagoga dela. Muitos vivem na própria sinagoga, outros não, mas a casa acaba virando uma extensão. Então, hoje o meu trabalho acaba sendo assim. Então, na sinagoga é mais nos Shabbatot e nas grandes festas e alguns eventos esporádicos que a gente faz. E minha casa vira extensão. E aí a diretoria super apoiou, me deu carta verde, então eu comecei a fazer a reforma. Com isso, pessoas da diretoria também se empolgaram, então aí o dinheiro ele dava para reformar a cozinha, para colocar ar-condicionado, fazer uma pintura, resolver algumas coisinhas assim, estruturais que nem se percebia tanto. Aí chegou na época que descanse em paz, seu Samuel Korn, que foi por muitos e muitos anos o presidente, falou, não, a gente precisa trocar essas cadeiras, então ele foi lá e comprou e deu todas as cadeiras novas, a gente tem bancos maravilhosos, super aconchegantes. Depois uma outra pessoa falou, não, vou dar o piso, porque o piso era piso de madeira, as madeiras caíam, meus filhos brincavam de Lego, né, para ficar colocando eles de volta no lugar, os tacos, exatamente, fizemos o piso. E aí foi indo, então aos poucos eu fui conseguindo, até o momento que eu vi que esse sonho realmente tinha se tornado uma realidade. Mas só para você saber, eu cheguei lá, não tinha uma Torá kasher, nenhuma, tinha tido infiltração, e a infiltração trouxe mofo em todos os rolos de Torá que tinha lá. Puxa vida. E assim, de novo, um milagre atrás do outro. Aí família Klaas, que frequenta a nossa sinagoga, falou, não, vou dar uma Torá, então começou. A minha família tinha dado uma Torá em outro lugar, eu fiz um bem bolado com eles, trouxe a minha Torá, e também, que descanse em paz, seu José Safra acabou dando uma Torá também, então a gente tem hoje 3 Torot próprias para usar, mas assim, foi sempre, sabe, assim, de pouquinho em pouquinho, de corpo e alma. De corpo em alma. O dia que chegaram as cadeiras, era uma véspera de Hagim, chegou 2h30 da manhã, eu estava lá 2h30 da manhã, descarregando. Cada bloco de 3 cadeiras pesa 200 quilos. Imagina a sinagoga, andar de cima, andar de baixo, foi uma loucura, mas acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida, que eu olhei aquilo lá e eu colocava no lugar. Então, assim, uma entidade pequena, quando você, né, você põe sua alma, ela vira a sua cara. E nada disso seria possível sem uma Keilah que estivesse me apoiando. Então, esses amigos meus e outros amigos do bairro, e a gente conseguiu. Então, a gente já teve muita gente que entrou e saiu, gente que acabou fazendo aliás, gente que casou, que mudou de bairro. E aquilo lá continua assim, super vibrante. É um legal, filho. Muito legal. E mais uma coisa para você saber, que o pessoal ficou super emocionado. Então, esse ano, em Rosh Hashanah Yom Kippur, então, eu faço Musaf, eu faço o toque do shofar, eu faço Kol Nidrei Neilá. Meu filho mais velho, ele faz Shacharit. Meu segundo filho fez a leitura da Torá. Meu terceiro filho cuidou para as pessoas que abrem e fecham o Aron HaKodesh. Então, a gente consegue ver o que muita gente gosta de falar, Ledor Vador, e trazer isso para os filhos. Eu acho que para mim, acho que muita gente quer os filhos no caminho judaico, eu quero meus filhos no caminho judaico, racídico, e a melhor forma de fazer isso é sendo um exemplo e dando para eles a oportunidade de fazer. E o que eu quero é que eles sejam melhores do que eu. Sem dúvida. Então, me toca muito que todo Shabbat a gente reza
a brachá da Keilah, né? V'chol haoskim betzorchei tzibur be'emunah, todos que se dedicam às necessidades da Keilah com fé. 2:30 da manhã, amanhã é a Mimnoraim, não tem lógica humana. A nossa emuná é a Kadosh Baruch Hu que vai pagar isso. Ele aqui. que vai então pagar, vai te dar exatamente. o mérito de ver teu filho rezando. Coisas que às vezes as pessoas acham tão longe. Talvez 1 ou 2 gerações das nossas famílias, ou dessa família média judaica brasileira, não podiam nem imaginar. Eu mesmo não imaginava que eu ia virar um rezador, um hazam. Tipo, as pessoas brincavam no Yavne, você nem sabe rezar, acho que é nazir, não sei o quê. Enfim, a gente vai fazer um pequeno intervalo, voltamos já, continue conosco. Voltamos com o programa Conexão Judaica, hoje tendo conosco o Rabino Pesach, e vamos lá, um Rabino empreendedor, fantástico, sensacional. Eu sempre tive um pouco de receio, como que eu ia entrar para a parte de negócios, eu mexo um pouco, tenho empresa, porque eu tinha essa pecha que a gente carrega, que não é um problema, não é uma coisa negativa, mas o religioso, tipo, ele estuda religião, vamos botar ele para administrar. E na realidade a gente pensa exatamente o contrário, a Torá ela abre nossos olhos para tudo, ela é o primeiro conhecimento que a gente precisa. E de repente te ver despontando o Shark Tank, super legal, o problema, a empresa também da Fit Anywhere, a ideia super legal, super também acompanhando a tendência dessa internet inteligente que nos acompanha, que é mais efetiva do que a gente vinha conseguindo, foi o máximo. E preciso dizer que, na minha opinião, foi um baita do Kiddush Hashem, assim, levam o nosso nome, as pessoas falam, olha que legal, os judeus. Porque tem, não, falam, todo mundo é rico. Se é rico não precisa se mostrar a cara, não precisa meter... E no Shark Tank não é uma coisa fácil, tem que estar preparado para tudo. Então, conta um pouco pra gente aí, certeza todo mundo vai gostar de ouvir. Bom, vamos lá. Como eu te falei, eu estava no Espaço K e no final de 2014 para 2015, me deu uma vontade muito grande de empreender. Eu sou um crítico positivo, um crítico construtivo do modelo até de sinagogas e outros endereços, vamos dizer assim. Qual que é a crítica construtiva? Eu acho que a gente tem que ter cada vez mais uma gestão responsável, uma gestão... eu vou tentar explicar aqui, visa o lucro, não que eu acho que rabino tem que ficar milionário em cima da comunidade, não, nada disso. Ao contrário. Muito pelo contrário, como eu falei que minha casa vira uma extensão, e isso nunca coloquei em nenhum custo em absolutamente nada. Mas eu acho que a gente precisa saber fazer as contas, saber planejar, fazer um planejamento de 3, 6 meses, 1 ano, para a gente saber como que a gente vai tocar a nossa entidade, para não chegar para um doador e falar, eu preciso porque senão eu não vou ter para pagar a luz. Eu acho que a gente tem que arrecadar, que a gente tem que fazer cada vez mais, mas o planejamento é para isso. Então eu sempre gostei muito disso, é um pouco difícil, ainda assim na minha opinião, apesar de 18 anos, do Bom Retiro um crescimento muito grande, tanto por questão populacional, a gente não tem a mesma quantidade de pessoas do que em outros bairros, que hoje você tem uma concentração muito maior, e a atratividade também, eu entendo, para um doador, nem sempre é a mesma. Então eu tenho que me virar nos 30 para fazer o negócio acontecer, e aí para isso, então eu também busquei o meu sustento de outras maneiras. Então, como eu te disse, já que eu consigo ter essa flexibilidade durante a semana, eu já como um judeu ortodoxo não trabalharia Shabbat e Yom Tov de qualquer maneira, isso me possibilita ter uma empresa e os aprendizados eu também coloco na minha. Então sim, eu preciso saber o planejamento. Hoje a gente acabou agora Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah. Eu já sei que eu tenho Hanukkah, eu já sei o que eu faço em Hanukkah, Purim, etc. Como que eu faço,
com o que eu conto, se eu quero fazer uma atividade maior, eu tenho que sair para captar. Então, basicamente é isso. E aí, na época, eu estava nesse shape que eu tô hoje, e eu queria perder peso, não estava legal, e eu voltei de uma última missão que eu tive no Espaço K, de uma viagem, eu tinha levado jovens para a Índia, para o Nepal, e lá até difícil comer, então já na volta eu já tinha perdido 2, 3 quilos, e aí nessa casa que eu peguei, fiquei 15 dias com a minha família, comecei a fazer exercício, perder peso, e eu já estava querendo voltar nisso, aí conheci um amigo que tinha uma ideia, outro que queria investir, e aí começou a Fit Anywhere, que é a minha startup. Então, de lá eu comecei e eu acabei perdendo 20 quilos, basicamente assim, nesse primeiro ou segundo ano de fundação da startup. Te contei fora do ar aqui, eu tive uma lesão há alguns anos atrás, aí eu, infelizmente, acabei não conseguindo treinar, me descuidei, pandemia, etc. Voltei pro shape rabínico, mas eu preciso voltar a me cuidar, mas eu acho que é importante trazer isso aqui. Sim. Então, mas era um dilema, porque trabalhar com fitness é uma coisa que muita gente pergunta, como que o Rabino faz, etc. Então, eu sempre tentei trazer para a minha equipe, para investidor, a forma pura disso. Então, a ideia é trazer para as pessoas para elas poderem treinar em casa. Eu foquei muito na época no mercado condominial, então quando eu cheguei no Shark Tank, eu era o aplicativo com mais prédios residenciais cadastrados. Legal. Eu tinha na época acho que 14 mil prédios utilizando o aplicativo. Eu já tinha tentado ir antes, não tinha conseguido. Quando eles me chamaram, não era o momento que eu precisava tanto, mas eu achei que a exposição ia ser legal. Falei que sim, e aí quando veio a confirmação, eu falei, o que eu estou fazendo comigo? Porque olha o que você falou, pô, foi legal, foi um Kiddush Hashem. Naquele momento eu pensei e falei, dependendo do que eu falar, Exato. é o judeu milionário, é o judeu nariz empinado, é o sei lá o quê. Arrogante. Não, e tudo, ele foi arrogante com os caras, isso e aquilo. E todo, né, o estereótipo que eu tinha lá. E ainda uma curiosidade, eu acabei gravando nas 3 semanas entre, né, perto de Tisha B'Av, então tava num desespero, mas como um bom Hassid do Rebbe, eu escrevi uma carta, coloquei no livro de cartas do Rebbe, depois a gente pode falar isso aqui, veio uma brachá maravilhosa, e aí eu fui, mas era na pandemia, foi super sofrido, super, máscara, isso e aquilo, demora para filmar, um negócio assim, muito difícil, mas foi muito legal. Foi uma experiência muito rica. Lá no programa A Gravação, os tubarões foram muito, muito humanos. Eu vi que eles tiveram um respeito muito legal comigo como participante, né, porque eles dão umas truncadas. Eu acho que eles pegaram... Despertou a empatia deles. Pegaram leve, foi muito legal. Teve uma parada que foi muito legal, que eu fiz eles treinarem lá brincando, falei que senão eles iam ter que pagar alguma coisa, e depois tive a negociação com o Apolinário, que me veio, assim, no caminho para gravar o programa, eu tive que perguntar para a produção se eu poderia fazer isso aqui, e aí, no final, a gente tem um embate, né, que a gente fica negociando, e eu não queria aceitar a proposta dele. Não era interessante para mim, porque para esse mundo de startup, ele estava baixando muito o valuation na minha empresa. E aí eu tinha que tomar uma decisão. Na época até um investidor aparece, ele fala que ele está pedindo muito, se não for assim não vai. Eu consegui uma negociação que chegou lá né, que não ia ficar tão ruim para o valuation da empresa, e aí eu falei que sim. Mas por quê? Porque eu fiquei muito pressionado de falar um não e falarem, olha o nariz empinado dele. Uau. Mas foi legal, valeu, ele acabou não entrando, existem as regras do programa, a gente foi negociando depois, mas a hora que ele quis entrar um pouco mais, eu já estava com outras propostas e acabei indo. Então no final foi sim uma experiência muito boa. O programa, depois eu descobri que ele ia ao ar na sexta-noite, eu não podia ver. E eu não podia postar para ninguém ver. Eu não posso, como rabino, incentivar as pessoas. E aí eu mandei um e-mail para a produção e falei, poxa, gente, pode acontecer que eu vou encontrar gente na rua e vão falar, poxa, rabino, isso e aquilo. E aí eles até me mandaram um link que inspira, né? Ele durava só para eu assistir uma vez, com uma tarja no meio, para eu poder assistir com a minha família antes do Shabat. Então a gente teve a experiência, é legal falar isso aqui, eles foram muito humanos, muito respeitosos. E aí a gente viu e acabou, e aí depois veio o negócio... foi crescendo e foi muito legal. Então, foi uma experiência muito boa. A startup está aí até hoje. Eu fiquei como CEO até
2022, se eu não me engano. E aí eu aceitei um convite que eu tive para virar o CMO, que é o diretor de marketing de um grupo farmacêutico, onde eu tive também uma experiência assim maravilhosa. Eu era diretor de marketing e de inovação lá dentro, então liderei um time muito grande, tive com grandes players do mercado. A empresa chegou a ser a 153ª maior empresa do varejo. Difícil alguém conseguir falar, eu tive que aprender a falar esse número assim. Sim, claro. Então, assim, foi um desafio muito grande. Eu fiquei lá por 10 meses. O departamento de marketing não é fácil, uma empresa ainda mais familiar, por maior que seja, o desafio é maior ainda. E aí eu estava entrando no que o pessoal fala no burnout. Você fala, o pessoal acha que não tem altos e baixos? Tem. Exato. E aí eu, conversando com a minha esposa, eu falei, olha, eu atingi aí realmente uma posição muito legal, talvez que eu ambicionei lá atrás, quando eu estava com o Sami no Yavne, e a gente estava pensando o que a gente ia ser, mas eu estou perdendo contato com a minha família, com os meus filhos. Eu saía às 7 da manhã, voltava às 11 horas da noite, estava sempre acabado, e aí eu pedi demissão. Então foi um momento assim que foi difícil, e hoje eu consigo também entender muito mais quando as pessoas me perguntam, Rabino, o que eu faço, como é que não é. Eu acho que a gente não pode perder nunca a nossa essência, o respeito próprio. Então, para mim, isso acabou falando mais alto. Eu já vi isso acontecer comigo em outros momentos, a gente acaba tomando decisões erradas, fazendo coisas erradas que não somos nós. Mas aquele momento, aquela situação acaba levando... Quanto mais a gente se perde, maior a volta para a gente retomar o caminho. Exatamente. Também, né, então, até o que eu te contei do passado, de sair da Yeshiva e voltar e tudo mais, então eu falei, não posso continuar. Depois disso, eu voltei... Queria só por um ponto, desculpa te interromper. Pegando o que você falou, você trouxe várias questões de pessoas normais voltando nisso, que eu imagino que a maioria das pessoas não pensa como um rabino enfrenta esse tipo de situação. Não, ele tem inspiração, ele vai estudar, ele vai abrir o livro, enfim, alguma coisa ele vai encontrar para fazer, mas não é fácil, mesmo assim não é fácil. Só que você também, por outro lado, você trouxe um ponto que é o anormal, que eu acho que eu queria valorizar para as pessoas, e aí eu acho que também vai te dar o gancho para continuar. Você ter que considerar para a tua resposta final o que você representa, não apenas o Pesach pessoa, o Pesach rabino, o Pesach judeu, diferente de todos esses normais, e agora falando com muita tristeza no coração, que talvez a gente saberia que são judeus porque sabe o sobrenome, ou porque o conhece, porque é o primo do não sei o que e tal. Mas ali isso não pesaria para eles, e é triste para a gente isso, por um lado. Por outro lado, é bom porque evita exposições negativas, apesar que às vezes evita as positivas também. Mas o quanto esse detalhe, precisei pensar pelo meu povo, por mim, pelo que pode parecer. Eu lembro que o Rabino Shammai na Yeshiva falava muito pra gente que o Ben Torah, ele tem que sempre, como um jogador de xadrez, pensar 2 passos na frente, porque não adianta a gente ser inconsequente, isso para nada na vida, mas que nesse caminho a consciência ela é a alma de tudo, e acho que isso foi te conduzindo também naturalmente a tomar essas decisões, inclusive essa última da demissão, na hora que... Porque senão aí você vai sendo levado pela maré e de repente você já não é mais o que é e de repente você não consegue mais. Você acorda, você olha de manhã pro espelho e você fala, quem sou eu? Essa é a verdade. Então, sim, de novo, nem contei isso do Shark Tank, não é pra, uau, ele se sacrificou, claro. Não seria ruim você ter um Shark desses colocando dinheiro na sua empresa e tudo mais, mas você tem... É muito rápido, você está com a câmera na sua frente, também. Você tem que tomar decisões, e sim, é o que passou na minha cabeça foi isso, e Deus abençoa. A verdade é que Deus abençoa, mas é isso mesmo. Se eu estou com uma kippah, com uma barba, com um chapéu dirigindo, e eu vou pegar uma contramão, é o judeu que está pegando uma contramão. Qualquer coisa que a gente faz, a gente tem que saber disso. Exatamente. Somos seres humanos e falhamos. Os rabinos também falham, a gente também peca. É importante deixar claro isso para normalizar, apesar de que sim, a gente também tem que se cuidar muito mais. A partir do momento que você está aqui falando sobre conexão judaica, você também precisa se cuidar muito mais sobre isso. Então você acaba tendo uma responsabilidade também. Mas enfim, voltei para o Espaço K por um breve período, eu precisava dar um mergulho espiritual depois dessa vivência que eu tive, e aí depois disso eu saí, fui para algumas coisas, e hoje eu tenho uma segunda empresa
que eu acabei entrando no mercado. Hoje eu trabalho com uma consultoria de empréstimos consignados para municípios, então eu trabalho bastante com políticos e eu aproveito disso também. Eu acho que uma coisa importante, né? Eu tenho que ser um shliach, eu tenho que ser um emissário do Rebbe, eu tenho que ser um rabino, um judeu onde eu estiver. Então, eu vou muito para Brasília, ou eu vou falar muito com prefeitos, e acaba sendo uma experiência muito boa, e principalmente nesse momento que a gente está. Eu estava numa feira que a gente acabou entrando como patrocinadora no Rio Grande do Sul, e estava na sala só com alguns prefeitos, e eles conversando, de repente alguém vira e me pergunta: Rabino, o que está acontecendo em Gaza? E foi um momento maravilhoso que eu tinha lá 5, 6 prefeitos para poder explicar tudo o que está acontecendo. Uhum. Eu fui para Brasília, estava com um deputado. Falei 5 minutos da minha empresa e 2 horas sobre o judaísmo, a história judaica, holocausto e tudo mais. Então acaba sendo um momento também muito bom. Então, semana passada em Brasília, estava falando com outro senador, estava dentro no Senado lá, e aí ia ter no plenário, de repente aparece Davi Alcolumbre. Aí o pessoal fala: tá do seu povo aí. Então vai lá, tira foto, faz, acontece. Então também está sendo uma experiência muito legal, onde eu consigo juntar o meu ganha-pão, fazendo de forma muito respeitosa, muito honesta, muito tranquila, e podendo trazer pessoas para perto. Até a gente tem amigos em comum que estamos pensando aí até fazer, às vezes, de repente, levar eles para uma caravana, alguma coisa, uma viagem, onde eles possam ter. E vou te falar, a gente tem muitos amigos. Meu nome é Conrado. Sou consultor de inteligência da Broadfy. Imagino que você pode estar pensando: um canal de televisão só meu? Isso é muito grande para mim. Não. É exatamente o contrário. Quantas vezes a gente já não ouviu a mesma história? Empresas grandes, pequenas, de todos os tamanhos, gastam e gastam e gastam nas redes sociais. E qual é o resultado? Nada. Zero. E por que não deu certo? Falta de estrutura. Com a Broadfy, o seu canal de streaming organiza todas as suas mídias em um único lugar. Isso vai te dar o poder de transformar os seus seguidores em telespectadores. Consegue enxergar a potência dessa mudança? É brutal! É uma revolução em todos os sentidos. E o mais importante, com a Broadfy, você não está sozinho. Nossa estrutura é completa, desde o planejamento estratégico até a exibição no seu canal. Agende agora uma demonstração. Aqui embaixo, vou te mostrar tudo o que podemos fazer por você, por sua empresa ou associação. Por uma via política nos políticos, é negócios, é viabilizar. Sim, na verdade eu faço até uma consultoria gratuita para eles, mostro o que eles têm, tenho parceiros de mercado e com isso eu levo oportunidades melhores. Então quem me remunera são até os meus parceiros, então é super tranquilo o que eu faço, eu trago valor para eles, mas assim, onde eu vou, eu levo um livro de Teilim, ou eu levo uma trina, ou eu levo uma cerveja de Israel, um vinho, alguma coisa para eles poderem sentir. Eu acho que é bacana, a gente acaba fazendo isso de uma forma muito legal. Você falou do Rav Shammah, acho que eu queria contar aqui, esse meu trabalho empreendedor acabou fazendo com que um amigo, ele me chamou, porque a Yeshiva de Kutia estava querendo trazer alguma coisa diferente para os meninos nas aulas laicas. E aí tem uma nova lei de aulas eletivas, onde você pode trazer algumas coisas mais práticas, né? E junto com o Roberto Grossman, que também é um grande empreendedor da comunidade judaica, assumi aí a missão da gente desenhar esse projeto, encabeçar ele. Trouxemos o Morel Laércio, e aí ele também cuida já dentro lá do projeto. E estamos no 3º módulo das aulas eletivas, dentro da Yeshiva de Cotia, onde a gente está trazendo para os meninos vivências muito legais. E aí eles saem, eles vão para empresas, eles veem o que é. A gente leva profissionais. Então, o primeiro módulo, por exemplo, eu trouxe um cara
de inovação, um gênio, que era o cara de transformação dentro da Sul América, que depois virou um dos maiores de podcast que você tem hoje Que aqui. fantástico. isso. Então a gente trouxe isso para o mundo dos meninos, depois a parte de matemática financeira, agora a gente está tendo alguma parte de RH, então é uma coisa muito legal e que eu posso também devolver. Eu penso lá atrás, né, o que poderia ter sido legal para mim, e penso também para meus filhos, mesmo que não estão lá, o que seria legal. Sim. E aí é uma coisa muito legal que a gente pode trazer Super ideia, e cara. misturar. Então, Muito legal, muito legal. essa você não sabia, essa é Eu novidade. não sabia e, pô, super. Vou sair daqui muito mais feliz hoje. Você trouxe essa questão de exposição, de diálogo, de articulação. Você que é uma pessoa que aparece muito, que sempre aparece com essa shape judaico estampado, como que é? Eu queria até, antes de falar de internet, mas se por conta dela alguém já te hostilizou em algum lugar, alguém já chegou e falou, Rabino, não sei o que, Israel faz isso e aquilo, e não sei o que, e começa a ver borragizar as mentiras ali. Bom, vamos lá. Primeiro, só para explicar, tá? Hoje eu só tenho o meu LinkedIn, o Facebook tá ligado a isso. Minha esposa falou que se eu tiver mais uma rede social, ela me coloca para fora de casa, com toda razão. Né, já tem 2 empresas, tem a sinagoga, tem isso tudo, então não dá mais. Uhum. E eu nunca tive a pretensão de talvez virar uma personalidade, vamos chamar assim, né? Uma exposição nesse Um influenciador, nível. alguma coisa assim. Óbvio que para mundo, eu sou pequeno, acho que eu bati hoje aí 77 mil seguidores, mas para um rabino, alguém que nem investe, não coloca dinheiro, não impulsiona nada, acaba sendo né? Super resultado. E querendo ou não, você com 77 mil seguidores, às vezes alguns conteúdos que você coloca, bate lá quase 1 milhão de pessoas, então isso é muito legal porque a gente consegue trazer. Então, eu quis explicar isso porque realmente não era uma coisa que eu estava preparado, o que eu queria. Quando eu bati 30 mil seguidores, eu falei, não quero mais. Porque você começa, pega o ego, pega algumas coisas, e aí dá medo. Porque hoje para alguém pegar sua foto e mudar uma fala sua, e colocar uma conversa, ou isso ou aquilo, até você comprovar que não foi você já foi execrado. Isso no mundo, comunidade, em qualquer lugar que seja. Então bateu uma preocupação de eu estou me expondo, será que de repente não vai virar alguém querendo fazer alguma coisa comigo? E aí eu saí, eu fiquei uns meses fora. Mas olha que coisa louca, né? Aí minha esposa falou, mas você vai sair? Agora você vai sair? Então eu coloquei o Instagram para dormir, você tem essa possibilidade. Mas eu tenho, da empresa, por exemplo, tá no meu Instagram, eu não posso fechar, tem algumas outras coisas, da sinagoga, querendo ou não, é um ambiente onde a gente consegue conversar com as pessoas, então eu só fechei a minha conta. E aí um dia, sem querer, eu tava no meio de uma ligação, de verdade, minha mão bateu no celular, entrou no Instagram e habilitou minha conta de volta 1 semana depois que eu fechei. Aí eu falei, talvez é um sinal de Deus que não é para eu sair daqui, mas uma vez que eu falei, eu vou ficar fora, e aí eu fiquei realmente uns 3, 4 meses fora. Eu achei que foi bom, foi dar uma purificada, Detox. né, um detox, e aí depois eu voltei. Aconteceu o que aconteceu em Israel, tudo mais, então eu senti a necessidade de ser uma voz, preocupa, tive alguns estresses grandes, sou xingado frequentemente, tive ameaças, tenho hoje algumas pessoas que estão sendo processadas, tenho pessoas maravilhosas, eu acho que vou citar aqui também alguém que eu sempre peço auxílio e me aconselho, o Dr. Daniel Bials, que é um cara que está sempre aí pela nossa comunidade, em toda essa esfera jurídica. Guerra, ele é um dos guerreiros mais importantes da linha de frente. Exatamente, então assim, em momentos que eu queria entrar no meu quarto e chorar, medo, filhos, né, tudo mais, me acalmou, então, e hoje a gente também tem uma ferramenta muito boa, eu te contei aqui fora do ar, que a gente tem que aprender também, a gente às vezes responde muito na emoção, né, e querendo ou não, você tem 30 mil, 50 mil, se tiver 1000, não importa, Exato. Você tem o rabino na frente, você tem a comunidade na frente, você precisa pensar. Então hoje, quando tem alguma coisa um pouco mais polêmica, eu falo com o meu assessor, o ChatGPT, e falo, por favor, escreva isso que eu quero, sem problemas jurídicos. Perfeito. Mas aprendi, depois de uma grande pancada que eu levei, então tive endereço de sinagoga divulgado, exposto, empresa, tudo mais, foi um momento difícil. Então sim,
mas eu sinto que cada vez mais eu preciso fazer. O que é importante falar, eu entendo e eu falo na minha rede social, eu falo sobre judaísmo de uma forma geral. Tiveram momentos que eu fui um grande ativista e praticamente falava só de Israel. Hoje é um momento que eu consigo mesclar, e a gente tem essa collab, a gente faz com outras páginas, outras pessoas que fazem trabalhos magníficos, maravilhosos. Então eu também trago muito a tradução de grandes rabinos. Então o Rabino Manis Friedman, o Rabino Shea Staub, que está vindo para o Brasil, muito em breve vai ter uma palestra dele, e vários outros. Então eu traduzo muito esses conteúdos, e aí eu coloco o meu texto, eu faço alguma coisa autoral também para somar com eles, e isso é uma coisa muito legal. Então, apesar de sim ter coisas complicadas, a gente recebe muito amor também, muito carinho. A gente vê o quanto a gente tem de amigos nesse mundo. E os haters não sabem que o nosso povo é comparado ao ovo. Porque quanto mais cozinha, mais duro fica. Exatamente. E Baruch Hashem, que infelizmente a gente às vezes precisa ser um pouquinho cozido para a gente voltar a ser duro, se conectar e buscar nossa essência. Você falou 5 minutos da empresa e toda a reunião de Torá. 5 minutos da empresa e toda a reunião sobre a essência, porque é isso que vai dar também sustentação. E quando a gente passa a entender isso e agir naturalmente assim... Pode contar um negócio? Eu falei isso até para minha esposa, ela nem assim, ela falava, uau! Quando eu fui CMO do grupo farmacêutico, diretor lá, tinha que chegar 8, 9 da manhã, 9 da manhã, isso considerando que não era em São Paulo, então pregava a estrada todo dia, e não tinha como ir embora antes de 9, 9 e meia da noite. Então isso significa que muitas vezes eu tive que rezar no meu escritório, Shacharit, Mincha e Arvit, né, todas as rezas. Então às vezes chegava no meio de uma reunião, e era horário de Mincha, e a reunião, eu falava, pessoal, eu preciso levantar um minuto, eu vou aqui num canto e eu vou fazer uma prece. E às vezes assim, com empresários gigantescos, influenciadores e tudo mais, e eu percebia que quando eu fazia isso, as pessoas me respeitavam muito mais. Então talvez eu vi que você fala assim, às vezes que as pessoas têm vergonha de mostrar eu sou judeu, pôr uma Magen David, uma kippah, uma coisa. O quanto mais a gente tem orgulho, mais a gente é respeitado. E eu vou falar isso sobre Israel, a mesma coisa. Quanto mais Israel é firme e forte no seu posicionamento, mais a gente é respeitado. Quanto mais a gente discute se a gente deveria estar aqui, nesse território, naquele, quando você devolve territórios, você se enfraquece. E a gente viu em 2005 o que aconteceu, Gaza foi feito, os gritos que a gente tem de filmes, de falando o que ia acontecer, e infelizmente aconteceu. Então, talvez uma mensagem muito importante para todo mundo aqui é que o orgulho judaico, ele na verdade ele nos fortalece. Não é momento de a gente tirar kippah, não é momento de a gente ter vergonha. Muito pelo contrário. Se a gente colocar, mais dos nossos vão colocar e mais amigos nossos vão nos apoiar. Exato. Os atentados, as coisas, infelizmente elas estão aí. Tem o lado espiritual de cada coisa porque acontece, tem o lado do medo, eu entendo isso também. Isso significa que a gente precisa aumentar a segurança nas nossas sinagogas, nas nossas entidades, que a gente não precisa ficar de bobeira batendo papo na rua, cuidar uns dos outros, treinamento, etc. Isso sim a gente precisa fazer cada vez mais, e tem boas iniciativas da federação, do pessoal da segurança, então sim, isso tem que aumentar. A gente precisa conscientizar mais os nossos filhos quando andam na rua. Meus filhos, eles saem nas sextas-feiras, né, para colocar tefilim nas pessoas, ou tocar um shofar, ou a gente fez a brachá com lulav e etrog. Então sim, fala, olha para todos os lados, se você sentir alguma coisa, a gente sempre dá, né, as dicas do que precisa fazer, mas por outro lado, tem que intensificar. Aquilo que eu falei no começo, não é se escondendo na escuridão, não é pegando um bastão e batendo na escuridão, é sendo luz. Exatamente. E não importa, eu acho assim, não importa se você é Ashkenazi, se você é Sfaradi, se você é Chabad, se você é isso, se você é aquilo. Vamos lembrar que nos campos de concentração ninguém perguntava quem fez o teu Brit. Então, no momento que a gente está vivendo, a gente precisa diminuir as diferenças que a gente tem. E focar faz parte, eu entendo, cada um tem sua visão, a gente vai entrar em N questões aqui, mas eu acho que, né, no coração e para fora, a gente precisa estar uma unidade. Muito bom.
Eu li uma frase no começo da guerra, que eu já falei em muitas cerimônias e aulas, dizia assim, não precisa nem defender Israel, falar a verdade e basta. E acho que é isso também que as pessoas procuram na gente, espiritualmente falando. Sim. Os nossos sábios falam que se a gente não cumprir a Torá, os povos vão nos questionar, o que adianta vocês terem recebido se vocês não cumprem? E aí a gente vai e esconde, né? Eu escondo, inclusive, eu vou no metrô, eu vou de boné, não vou de kippah. E por uma questão objetiva, hoje, agora está diminuindo, se Deus quiser, a atenção, mas como a gente estava vivendo, você podia tomar um ataque de trás. Você andar de kippah significa você ficar que nem paranoico, procurando. A gente não chegou nesse nível, mas a gente tem que se cuidar nesse nível. Então eu acabava escondendo, mas também fazia questão estrategicamente de sim usar em outros momentos, porque para mostrar. Posso só te Diferente contar do uma história? Hassid, que ele sempre Então, está Mas ó, vou te assim. contar uma história. Diferente por isso, eu tive em Nova York esse ano, em abril, antes de Pesach, por causa da data do aniversário do Rebbe, e eu tive também em dezembro, um pouquinho antes do Bar Mitzvah do meu terceiro filho. E nas duas ocasiões eu acabei pegando metrô, e eu tô assim, e a gente sabe, não tá fácil. Mesmo lá, hoje agora mais ainda. tivemos aí a notícia, tudo é de Deus. Então, até mesmo com esse novo prefeito, a gente vai continuar sendo luz lá, mas mesmo com isso, todo mundo fala, tem que ter medo, tem que sair, não pode usar. E aí eu tava no metrô, e óbvio que você fica olhando para todos os lados, e nunca tinha acontecido comigo isso, só depois do que aconteceu em Israel, né, do ataque do Hamas. Toda vez que eu tava no metrô, alguém olhava para mim, eu achava que ele ia me xingar, e ele falava, Am Yisrael Chai. Olha aí. Quer dizer, eu trouxe esse cara, ele não tava com nada, mas ele me viu, ele olhou e ele fez assim, Am Yisrael Chai. Então a gente tem que entender que quando você tá com o teu judaísmo forte, o outro vai estar também e a gente vai estar forte. Na história judaica, que é a mais longa que tem, a gente nunca perdeu quando a gente estava unido e forte. A gente só titubeou quando a gente esteve desunido, quando a gente teve com algum afastamento, alguma coisa assim. Alguma perda momentânea de foco. Exatamente. Né? Então eu acredito que a gente deve sim estar cada vez mais forte. E isso vai ser muito positivo pra gente. Sensacional a história, sensacional. E realmente, né, o carinho que a gente encontrou. Eu fiquei arrepiado agora de contar, e na hora que aconteceu, minha esposa tava, falou assim, Bi, você viu isso? Assim, que máximo. Eu fui num evento, num concerto da OAB, do presidente esse ano, e meu cunhado regeu, então a gente foi para prestigiá-lo. E eu fui com uma kippah preta, eu não sou de usar kippah preta, né, eu usei uma minha de crochê, só que toda preta, para ser mais discreto, não queria chamar a atenção, a gente não é o centro da atenção. Entramos num elevador ali, alguém olhou minha kippah e falou assim, seu povo é tão lindo, e vocês estão sofrendo, e sempre estão perseguidos, mas vocês só se fortalecem, e se unem mais ainda. Eu falei, olha, como isso é motivador pra gente, né? Olha a minha kippah. Olha aí, a minha legal. Não é, ela é mais clarinha, tem o rabininho aqui, e aqui, quer ler para o pessoal? Olha aí, que legal. É meu próximo, como assim mesmo. Muito então bom. É a mensagem que eu carrego muito comigo linda. O tempo inteiro, e é com isso que a gente vai. Muito bom, esse é o nosso melhor, né? Muito obrigado a você que acompanhou com a gente esse programa tão especial hoje com o Rabino Pesach. Não deixe de acompanhar os conteúdos produzidos pela TV Judaica e estar sempre por dentro de tudo que rola em Israel e com o povo judeu. Muito obrigado, Rabino Pesach. Deixa pra gente uma última mensagem, querido. Foi um prazer muito grande. Eu quero, na verdade, fazer um convite para quem está nos escutando, até porque vai sair amanhã, e alguns dias depois eu estou indo para Nova York para o Congresso de Emissários do Rebbe, e eu vou estar lá na Sinagoga do Rebbe, eu vou também visitar o Ohel do Rebbe, o túmulo, e a gente acaba rezando também, pedindo para Deus, né, um lugar especial. Então quem quiser, eu deixo aberto aqui, pode mandar no meu Instagram, no direct, os nomes, e eu vou lembrar o nome de cada um de vocês e pedir para Deus que Ele abençoe todos nós, que a gente tenha realmente muitas bênçãos reveladas, que a gente possa continuar esse nosso trabalho, porque essa luz é a que vai fazer o Mashiach chegar. Amém. Muito obrigado. Já aproveito para te convidar para continuar essa conversa futuramente. E um shalom para todos os nossos amigos. Que venham dias melhores.